Então vamos começar a nossa manhã de hoje, novamente agradecendo a presença de todos. Hoje, quem vai estar falando conosco aqui é o nosso querido companheiro, Dr. Romário, que todo mundo já conhece e sabe o quanto são valiosas as suas palavras e tanto elucidativas para todos nós, principalmente que ele tem tratado muito também do âmbito do adolescente, da família, da educação da criança, que é a nossa base, o nosso futuro. Então, para começarmos a nossa manhã, vamos todos juntos fazermos uma prece em agradecimento ao Criador, a Deus nosso Pai, Criador de todos nós. É com a sua bênção, a sua luz, Senhor, que aqui estamos hoje reunidos para ouvirmos a palavra do nosso companheiro. Que seja iluminado, abençoado, como sempre, para que possa transmitir-nos esclarecimentos que tanto precisamos. Abençoa esta casa espírita com a sua luz, ó Pai. Que Jesus, o irmão maior, também derrame as suas bênçãos sobre cada coração de cada companheiro aqui sentado ao nosso lado. Que os bons espíritos estejam conosco, abençoando a todos nós. Que assim seja, Senhor. Com a palavra, então, Dr. Romário. Que o amor possa inundar os corações aqui presentes. E se este amor inundar os corações aqui presentes, eu tenho certeza que aqueles que conosco vivem e convivem receberão também uma parcela significativa deste mesmo amor. Lembram, 21 de novembro de 2004, foi um final de semana, um domingo. E nesse domingo, 21 de novembro de 2004, estávamos diante da primeira fase do vestibular da Unicamp. E aconteceu algo inusitado. A comissão permanente do vestibular da Unicamp, pela primeira vez, foi obrigado a deslocar um de seus integrantes para o Centro Boldrini. O Centro Boldrini é um hospital que cuida de doenças do sangue, doenças hematológicas. Particularmente, cuida de crianças e adolescentes com câncer. E no dia 21 de novembro, nesse mesmo hospital, lá estava Rodrigo Crestoni, um rapaz de apenas 17 anos, portador de leucemia, fazendo o vestibular para a Unicamp. Rodrigo gostaria de entrar no curso de Ciências Biológicas. Por que Ciências Biológicas? Desde 2001, Rodrigo fazia o tratamento para a leucemia. E uma das coisas que chamou a atenção de Rodrigo foi o fato dele poder, a partir de 2001, ficar mais familiarizado com as doenças do sangue. E para ele, então, ele descobriu em 2001 que o curso de Ciências Biológicas preencheria uma lacuna em sua vida,
relacionado com as doenças hematológicas. Mas, nesse dia, 21 de novembro de 2004, Rodrigo estava extremamente debilitado. A quimioterapia havia acabado com seu organismo, de tal forma que seu fígado não respondia a mais nada. A toxicidade dos agentes quimioterápicos havia atingido o fígado de Rodrigo. Para que vocês tenham uma ideia, nesse dia, um domingo, 21 de novembro, o Rodrigo já estava há 3 dias sem se alimentar, sem colocar um único alimento na boca, porque tudo que ele colocava na boca, o seu organismo não aceitava. E aí, vem a indagação, eu tenho certeza, da maioria de nós que estamos aqui, mas com todas essas dificuldades, por que Rodrigo iria prestar o vestibular? A situação sua era crítica, para não dizer caótica. Ele sentia a cada dia que a vida estava se esvaindo do seu corpo, sem que ele pudesse fazer absolutamente nada para frear os problemas que ele estava sentindo. Mas, como eu disse anteriormente, Rodrigo é da cidade vizinha aqui, de Indaiatuba. E, como eu também disse anteriormente, desde 2001, Rodrigo fazia o tratamento para leucemia. Mas, no dia 18 de outubro de 2004, a situação complicou-se. Complicou-se a tal ponto que a única saída para Rodrigo era fazer um transplante de medula óssea. E esse transplante de medula óssea ocorreu no dia 26 de outubro. Mas nem o transplante resolveu. A partir do transplante, em termos médicos, em termos clínicos, a situação de Rodrigo piorou cada vez mais. Prestou o vestibular, mas no dia 7 de dezembro, os médicos comunicaram aos pais de Rodrigo, Inaldo e Ivete, que eles não poderiam fazer mais nada. E deixaram que os pais de Rodrigo, desde as 16 horas do dia 7 de dezembro, permanecessem ao lado do filho. E, no dia 8 de dezembro, logo ao amanhecer do dia, Rodrigo desencarnou. Quando isto aconteceu, evidentemente, apesar de todos os problemas, ninguém esperava que um garoto de apenas 17 anos pudesse desencarnar. Alguém que tinha ainda a vida toda pela frente. Mas, quando questionamos ao pai de Rodrigo, Inaldo, de 42 anos de idade, qual a lição que seu filho nos deixou? Aí Inaldo nos respondeu que a grande lição de Rodrigo é que, apesar de todos os obstáculos que possamos estar enfrentando, nós não devemos desviar 1 milímetro dos nossos objetivos e dos nossos propósitos diante da vida. Rodrigo, ele nos deu esta lição de vida. Apesar de todo o sofrimento, Rodrigo não deixou de fazer um único simulado, não deixou das atividades do colégio, em nenhum instante da sua vida. E com toda a dor que sentia,
encontramos Rodrigo estudando, como se estivesse se preparando, não só para o vestibular, mas para algo mais, algo superior. E, falando em preparação de algo superior, encontramos isso com a sua irmã Sabrina, que na época tinha 14 anos de idade, em 2004. Nessa altura, Sabrina era companheira de Rodrigo para todos os momentos. E ele dizia para a irmã: não se preocupe muito. Eu tenho planos para algo maior. Mas não aqui, para algo maior, em outra vida, em outra dimensão, que eu ainda não sei o que é. Mas pode ter certeza que daqui a 10, 20 anos, você vai saber integralmente quais são os propósitos para nós dois, ainda diante da vida da terra. Então, na verdade, Sabrina não entendia as palavras de Rodrigo. Para nós, evidentemente, espíritas, a coisa fica mais simples, mais fácil. Rodrigo quis também dizer para todos nós que a vida continua, que o túmulo não é o final de tudo e também não é o limite para a nossa própria existência, que a vida continua. E eu tenho certeza que, para Rodrigo, a vida realmente está continuando no plano espiritual. Mas, raramente, eu tenho os meus olhos voltados para o programa Domingão do Faustão. Porque para mim aquilo é um mar de futilidades, um mar de lamas que não faz bem à maioria de nós. No entanto, há algumas semanas atrás, não me lembro exatamente o dia, eu fui convidado para almoçar na casa de um casal de amigos. E aí, logo após o almoço, o programa da família deveria ser o Domingão do Faustão. E aí, nos postamos diante da televisão. Não tinha escolha. E vejam vocês que nesse domingo aconteceu algo inusitado neste programa. Apareceu uma moça, Fernanda Bianchini. E essa moça, ela promove algo espetacular, algo sensacional. Fernanda Bianchini, ela dá aula de danças para pessoas cegas. Provavelmente, alguns até mesmo de vocês devem ter visto. Ela tem uma dedicação, um carinho especial para ensinar crianças cegas a dançar. São crianças, evidentemente, que nem por sonho poderiam acalentar a perspectiva de entrar numa academia de dança. E ela arrebanha essas crianças, a grande maioria delas são favelados, ela arrebanha essas crianças e oferece gratuitamente. Ela doa uma parte do seu tempo em prol dessas crianças. E a dedicação, o amor com que ela faz isso, me lembrou uma outra história, não menos significativa, de que o amor realmente é a alavanca, é o sustentáculo de tudo. E tudo aquilo que fazemos com amor merece um crédito especial na vida de cada um de nós.
uma garota com menos de 2 anos de idade foi deitar-se. No dia seguinte, quando esta garota acordou, uma surpresa. Os seus pais não entenderam. Eles tinham diante de si uma filha que não enxergava mais, totalmente cega, surda e muda. Simplesmente isso ocorreu em uma noite. Aí, a garota, Helen Keller, foi levado para todos os médicos. Nenhum deles conseguiu entender o que estava acontecendo com a menina. Ninguém foi capaz de dar um diagnóstico para a sua patologia. E, a partir desse instante, aquela garota, ela se sentiu realmente um pássaro ferido, um pássaro acuado, e passou a revoltar-se contra tudo e contra todos. Os seus pais não sabiam mais o que fazer. Mas um amigo da família, Graham Bell, o inventor do telefone, achava que tinha que ter alguma coisa que se poderia fazer por aquela menina. E aí, ele entrou em contato com o Instituto Perkins, a maior autoridade nos Estados Unidos no apoio, no tratamento de crianças cegas. Pediu ao Instituto que mandasse alguém, que mandassem uma professora para cuidar de Helen Keller. Muito bem. A escolhida pelo Instituto em suas férias escolares foi Anne Sullivan. E ela se dirigiu até a casa da garota. Mas, quando ela chegou na casa de Helen Keller, os seus pais acharam que o Instituto estava brincando com eles. Mandaram para a casa deles alguém cego, alguém que não enxergava nada. Como é que este alguém poderia cuidar da sua filha? E Anne insistiu. Gostaria de ter um primeiro contato com a garota. A sua insistência valeu. Mas a mãe de Helen disse a ela: você tem 2 semanas para fazer alguma coisa pela minha filha. Se nessas 2 semanas eu não sentir nenhum progresso, você pode voltar para o Instituto novamente. Meu Deus! A garota já estava nessa situação há mais de 1 ano. Para que vocês tenham uma ideia, nesse período de mais de 1 ano, ela já tinha percorrido mais de 80 especialistas em doenças neurológicas. A garota já tinha percorrido mais de 50 psicólogos voltados para problemas cerebrais. Já havia sido submetida a mais de 200 exames clínicos para que se pudesse, pelo menos, ter um diagnóstico da sua patologia.
E nada. Até agora, nada. E simplesmente deram 2 semanas para que a professora Anne fizesse alguma coisa por sua filha. O interessante é que aquela mulher, de um pouco mais de 1,60 m de altura, aceitou o desafio proposto e foi conhecer a garota. O interessante é que quando ela entrou no quarto, guiada pelo pai de Helen Keller, a garota, que não permitia uma simples visita, aquietou-se. Aí, ela simplesmente disse para o Senhor: deixe-me a sós com a sua filha. Aí ele diz: mas você nem sabe aonde ela está. Ela falou: não se preocupe com isso. Eu vou tatear até encontrá-la. Não se preocupe. Ele simplesmente achou aquilo um gesto, não é? Que ele não gostou muito, mas acabou fechando a porta e deixando as duas a sós. O interessante é que Anne caminhou sem, aparentemente, ter problemas de visão. E foi ao encontro de Helen. Aí, a menininha percebeu que ela não havia esbarrado em nada, não havia tirado nada do lugar. Chegou até a garota e simplesmente começou a acariciá-la. E embora soubesse que ela era surda, começou a dizer palavras de afeto, palavras de carinho e de atenção. É claro que Helen não entendia absolutamente nada, mas, pela primeira vez, a garota, o pássaro engaiolado, sentiu-se segura. E, naquele instante em que estiveram juntas, Anne Sullivan contou para Helen toda a sua vida, toda a sua saga. Disse-lhe que nasceu cega, de que aos 14 anos de idade é que se familiarizou-se com o método Braille e que depois entrou para a universidade, saiu de lá doutora em pedagogia educacional para cegos. E a tese de Anne, de doutorado, foi a primeira tese defendida por um cego nos Estados Unidos. E foi trabalhar no Instituto Perkins. Mas contou tudo isso, e enquanto ela falava, a garota quietou-se. Tomou as mãos da garota nas suas e disse: eu vou fazer de ti uma pessoa nova. E tudo vai começar pelas suas mãos. E realmente, através das mãos, aquele pássaro ferido em suas asas, que não alçava mais nenhum voo, começou a aprender a se familiarizar-se com o mundo. 2 semanas depois, o sucesso era incrível. A revolta da garota havia passado. Mas, para que entendam, a garota só foi suficientemente alfabetizada aos 10 anos de idade. E,
aos 10 anos de idade, novo milagre. A garota começou a ouvir e a falar. Para a história da medicina, é um verdadeiro milagre, sem nenhuma explicação. Mas o milagre maior foi o milagre do amor, o milagre de Anne Sullivan, atrás de tudo isso. Ellen cresceu diante da vida. Também entrou para a universidade. Em 1953, aos 70 anos de idade, saibam que ela veio aqui para o Brasil. E ela veio aqui para o Brasil para fazer algo que ela conseguiu fazer na época em mais de 80 países do mundo, unificar o método Braille para todos os países. Agora, Ellen nos deixou coisas maravilhosas. Alguns livros dela tocam profundamente a mim. Gostariam que lesse Adeus à Escuridão, Eis a História da Minha Vida, mas o livro que mais chama a minha atenção chama-se Otimismo. Não sei se alguns conhecem. Otimismo, de Helen Keller. E, nesse livro, ela faz algumas colocações interessantes. Ela diz o seguinte: se você não sabe o que é ser cego, coloque uma venda nos seus olhos por 5 minutos. Se você não sabe o que é não saber ouvir, coloque um tampão em seus ouvidos por 5 minutos. Se você não sabe o que é mudez, feche com um esparadrapo a sua boca por 5 minutos. Ela nos dá, através disso, a melhor lição de otimismo que qualquer ser humano pode enfrentar na vida. Nós que estamos aqui, temos um corpo perfeito. Sabemos ouvir, sabemos enxergar e sabemos falar. E ela nos mostra nesse livro que se usarmos essas 3 prerrogativas, esses 3 sentidos, todos nós poderemos nos dar por felizes. Todos nós podemos viver como criaturas otimistas diante do mundo e diante da vida. O interessante é que quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos que as pessoas são portadores desses sentidos e não demonstram o mesmo entusiasmo diante da vida. As pessoas se perdem ainda no caminho das drogas, dos vícios, porque ainda não conseguiram valorizar esse patrimônio que Deus ofertou a cada um de nós. E é por isso que ela manda que durante 5 minutos fiquemos sem esses sentidos para podermos valorizarmos diante da vida e diante do mundo o que Deus ofertou-nos gratuitamente a cada um de nós. Nesse mesmo livro, Ellen também nos diz que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, que Deus criou-nos para a harmonia e para a felicidade. No entanto, se ainda não sabemos encontrar a harmonia e a felicidade,
não é por culpa de Deus, porque Deus deu a cada um de nós todas as ferramentas necessárias para que possamos evoluir, para que possamos progredir. E realmente, Deus tem ofertado a cada um de nós todas as possibilidades de melhoria. Deus tem ofertado a cada um de nós todas as possibilidades de avanço. No entanto, somos nós que não sabemos aproveitar. Somos nós que ainda deixamos-nos nos envolver pelo orgulho, pelo egoísmo, pelos preconceitos de toda ordem existente. E tudo isso, aquela garota, com todas as patologias inexplicáveis do momento, ela nos dá a melhor lição de vida, que possamos ter exemplos significativos dessas lições. Com Rodrigo, aprendemos a não desviar dos nossos objetivos, por maior que sejam os obstáculos. Com Ellen, aprendemos a ser otimistas, aprendemos a valorizar a vida. Mas por trás de Helen Keller, encontramos Anne Sullivan, a professora, aquela que realmente tomou Ellen nos braços e mostrou-lhes um outro significado da vida, da existência. Então é possível nós também, com a nossa capacidade de amar, é possível nós transformarmos as pessoas que vivem e convivem conosco. Basta o nosso exemplo. Mas, vejam vocês, ainda falando sobre cegos, no dia 31 de janeiro de 2006, nova surpresa para mim. Fabiana Bonilha, uma aluna da Unicamp, ela fez algo maravilhoso. Ela também tem uma grande capacidade de amar. E essa grande capacidade de amar também atingiu novamente aqueles que são cegos. O que ela fez? Algo simples, talvez, para a grande maioria de vocês, mas algo que nunca ninguém tinha pensado até então. A nossa Fabiana, campineira de nascença, ela transformou as grandes partituras para piano em braille, para que os cegos possam ter acesso a essas partituras e tocar piano. Porque para ela, para a nossa campineira, uma das formas de vencermos os preconceitos é através da música, é através da arte. A tese dela foi laureada com nota 10, distinção e louvor. Provavelmente, para a grande maioria de nós, esse acontecimento passou desapercebido. Mas, com ela nós aprendemos que possamos destinar, que podemos destinar 5 minutos da nossa existência para fazermos algo de útil. Não é preciso ser algo grandioso, mas é preciso nós destinarmos estes 5 minutos em benefício de outras pessoas. São 5 minutos diários que pode perfazer no final 1 hora, 2 horas por semana,
mas que nesses 5 minutos possamos fazer algo que possa dignificar mais ainda esse conceito que nós temos de ser humano e esse conceito que penetrou em todos nós com o Espiritismo, quando a sua bandeira é fora da caridade não há salvação. Então vejam que quando nós falamos isso, podemos destinar estes 5 minutos em coisas simples. Provavelmente, em 2005, eu tive o melhor Natal de toda a minha existência. Esse Natal, ele foi diferente para mim. Foi um Natal em que eu estava com a minha família, com sérios problemas de saúde. O meu sogro, às portas de desencarnar, o que ocorreu no dia 27 de dezembro. E no dia 24 de dezembro, eu havia passado com ele a tarde e a noite. Mas quando chegou a noite do dia 24, eu comecei a andar pelo hospital. Comecei a andar pelo hospital e entrei num quarto em que tinha um senhor de 60 anos de idade e que havia sofrido, no dia 15 de novembro, um atropelamento. Ele foi atropelado em cima da calçada por um carro. Ele estava totalmente quebrado, para que vocês possam imaginar, da cintura para baixo, ele teve simplesmente 22 fraturas. A bacia dele ficou em frangalhos. A perna, não queiram nem pensar o que aconteceu. O joelho se transformou numa massa sem forma definida. E é claro, o indivíduo que provocou o acidente, ele estava completamente fora de si, vitimado pelo uso em demasia do álcool, mas estava dirigindo. De acordo com a polícia técnica, quando ele foi atropelado, em cima da calçada, numa rua da nossa cidade, ao que tudo indica, o carro estava a mais de 100 quilômetros por hora. Por isso que não sobrou nada. Aí, a tristeza, a revolta, por estar naquela situação, num dia que ele chamou a minha atenção, significativo para ele e toda a família. E o que é pior, se encontrava extremamente sozinho. Só. E fui conversar com ele. Ele contou novamente sobre o acidente, falou da sua revolta, falou da sua incapacidade de perdoar. Aí eu lembrei-me, estamos no Natal. Disse a ele que o Natal é uma época de se ganhar presentes, é uma época de solidariedade, é uma época em que os nossos corações ficam abertos a todo e qualquer ato fraterno. E disse que se ele conseguisse deixar o rancor de lado, todo o seu processo de recuperação iria se fazer muito mais rápido. Porque a melhor perspectiva dos médicos é que ele voltasse para casa só em junho deste ano. Era a melhor perspectiva. E eu disse que ele podia ajudar, desde que a revolta deixasse de fazer parte da sua vida. Levei a ele até mesmo
uma mensagem de Batuíra que diz exatamente sobre isso, que a ausência do rancor, a falta do perdão, pode trazer sérios prejuízos ao nosso organismo. Eu li simplesmente a mensagem. Ele chorou, emocionou-se e na próxima semana eu estava lá de novo, né? Interessante é que eu perguntei a ele se eu poderia trazer o seu nome para as nossas reuniões de terça-feira aqui nesta casa. Ele aqueceu, embora deixando bem claro que ele não queria ter nada com o espiritismo. Jamais. Mas aqueceu e eu trouxe o nome dele para cá. O interessante é que depois houveram 3 manifestações relacionadas com ele. Ele não precisa ficar sabendo. É por isso que eu omiti o seu nome. Essas 3 manifestações remontam ao tempo da escravidão. Ele simplesmente era o senhor dos escravos. As barbáries que ele cometeu com os escravos, com os negros, estavam expressas nessa manifestação. E tudo que aconteceu com ele, de acordo com o espírito manifestante, era ainda muito pouco pelo que ele fez. Então, com o diálogo, evidentemente, eu acho que os 3 tiveram uma assistência. Tem um que o acompanhava, para que vocês possam entender, desde 1830. E ainda tudo aquilo significava muito pouco. O indivíduo que estava dirigindo o carro, é claro, ele tem o seu livre-arbítrio, ele bebeu. Mas ele foi a arma que eles escolheram para que ele tivesse todo o seu lado do corpo trucidado. Então vejam que coisa interessante. Ele viu que depois disso a sua vida mudou. Por incrível que pareça, ontem eu o visitei em sua casa. Ele está em casa. É claro que não está andando. Mas o que eu quero dizer é que quanto tempo eu perdi com ele? 5 minutos. 5 minutos. Não mais do que 5 minutos em cada visita. E agora ele quer conhecer o Espiritismo. Porque ele disse que ele nunca se sentiu tão bem em toda a sua vida. Às terças-feiras, eu digo para ele que as nossas reuniões começam às 19h45. A mulher dele me diz que um pouco antes das 19h45, ele se recolhe para estar em sintonia conosco. Então vejam que é possível fazermos alguma coisa. É possível nós destinarmos 5 minutos da nossa atenção e fazermos algo. Porque hoje nós queremos fazer alguma coisa que nos projete, que o nosso nome fique estampado nos jornais. Mas será que diante da espiritualidade, aquilo que fazemos, sem que apareça,
sem que os nossos nomes fiquem estampados nos jornais, será que isso não é significativo e não é importante? Hoje, nós também queremos ter tudo, mas esquecemos de ser alguém que ama, que gosta, que é capaz de dizer que ama e que gosta, que é capaz de chegar na sua casa, no seu lar e dizer: este é o melhor lugar que eu encontrei para viver. Porque aqui é um remanso de paz. Aqui eu encontro amor. Aqui eu valorizo a solidariedade. É por isso que André Luiz sabiamente nos diz que todo o processo de autorrenovação espiritual e moral começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. São 5 minutos que perdemos com aqueles que conosco vivem e convivem. Mais e melhor faremos se os tratarmos como Anne Sullivan, se os pegarmos pelas nossas mãos, se os acariciarmos e dizermos: eu estarei sempre com você para o que der e vier, em todas as circunstâncias, eu estarei contigo. Conte comigo. Porque na grande maioria das vezes, quando os problemas nos assolam, é que nós sentimos todo o peso da solidão, todo o peso da intranquilidade. Porque as pessoas se esquecem que o melhor remédio, a melhor vitamina que podemos receber quando temos problemas, quando nos sentimos sozinhos, é o apreço, a compreensão de que nunca estaremos sós, porque estaremos convivendo com pessoas que nos amam e que nos querem. Valorizem aquilo que é importante para essas pessoas. Às vezes, as pessoas nos convidam simplesmente para assistir a uma palestra como esta e nos fazemos de rogado. Mas, se queremos ganhar a confiança, o afeto, o carinho dessas pessoas, precisamos andar juntos. Precisamos acompanhar os seus passos, como fez Anne Sullivan. Acompanhou os passos de Helen Keller em todas as suas circunstâncias. Durante 7 longos anos, a garotinha, o pássaro ferido, não se sentiu mais sozinho. Não sentiu mais o peso da solidão. E é por isso que Rodrigo chegou até onde ele chegou. Porque apesar de todas as circunstâncias, é possível não desviarmos 1 milímetro sequer da meta a que nós propomos atingir. Nós aprendemos com Helen Keller que nós podemos enxergar, podemos ouvir, podemos falar. E, de acordo com ela, esses 3 são os melhores atributos que Deus deu a cada um de nós para fazermos parte da sua obra, para que possamos crescer, evoluir, não só no corpo material, mas também espiritualmente. É por isso que, para valorizarmos a obra máxima da criação, que somos cada um de nós, nada melhor
do que voltarmos os nossos olhos aos céus e dizermos bem alto, saindo do fundo do nosso coração, um brado de agradecimento ao Pai. Obrigado, Senhor, pelos meus olhos. Com eles eu posso enxergar as maravilhas que tu criastes. Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos. Com eles eu posso ouvir, com eles eu posso aprender e eu posso crescer diante do mundo e da vida. Obrigado, Senhor, pela minha voz. Não permita, Pai, que a minha voz possa endurecer, que a minha voz possa ser dura com aqueles que vivem e convivem comigo. Que ela também possa dizer palavras de afeto, de carinho e de atenção. Que ela possa dizer: eu amo vocês, eu acredito em vocês. Vocês são o sustentáculo da minha vida. Vocês são meu apoio diante da vida. Obrigado, Senhor, pelo meu cérebro. Cérebro que é capaz de pensar. E hoje eu aprendi, Senhor, que eu diferencio dos animais, porque eu sei pensar. Pensar, capacidade essa que permite em todas as circunstâncias eu valorizar tudo aquilo que eu tenho recebido das tuas mãos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo meu coração. É o marca-passo infatigável de minhas dores e das minhas alegrias. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Mãos que acariciam, mãos que trabalham. Permita, Pai, que eu coloque essas mãos 5 minutos em benefício daqueles que nada têm. Obrigado, Senhor, pelo meu tubo digestório. É o servo que alimenta-me. Permita, Senhor, que eu não coloque nele tudo aquilo que possa prejudicá-lo e possa prejudicar o meu organismo. Permita que a minha capacidade de pensar comece a pensar todas as vezes que eu possa me ver diante do álcool, diante das drogas. Obrigado, Senhor, pelos meus pés. Pés são apoios preciosos que sustentam o meu corpo, mas permite que eu me desloque, permite que eu tenha passadas firmes, permite também que eu possa sentir sempre seguro, porque eu sei que tu, Senhor, não desampara nenhum dos teus filhos. Obrigado, Jesus, meu Jesus, que eu possa tê-lo como modelo de ética e de conduta em todas as circunstâncias da minha vida. Meu Jesus, que a tua paz permaneça conosco, Senhor. Que a tua paz possa se encaminhar para os nossos lares, dando-nos a condição, dando-nos a sensação de que uma parte de ti, Senhor, se deslocou para lá. Jesus, meu Jesus, que a tua bênção possa atingir a todos aqueles que sofrem dramas físicos, dramas emocionais. Jesus, meu Jesus, ampare os nossos jovens neste carnaval. Dê-lhes segurança, dê-lhes tranquilidade,
para que cuidem também do seu corpo como um patrimônio de luz, como um patrimônio inesgotável para o nosso processo evolutivo. Jesus, meu Jesus, com a tua bênção nos despedimos-nos, mas te pedimos, Pai, permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Bom, eu acho que em nome de todo mundo aqui não tem nem o que falar, né? Ufa! Pra que pular carnaval, né? Deus manda pra gente essas joias. Que Deus abençoe todos vocês. A nossa oração foi feita. Um bom final de semana. Boa semana. Até domingo. Muito obrigada a todos.